Olá, eu sou o Gustavo, da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos, e eu estou gravando esse vídeo para o canal Unidas pela Teologia, né, para o perfil Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia, ele está com uma temática sobre sofrimento, e eu vou estar com vocês trabalhando alguns subtemas, né, desse tópico de sofrimento. Hoje a gente vai fazer um breve panorama bíblico sobre sofrimento, algo que a gente pode chamar também de teologia bíblica do sofrimento, para entender como esse tema se desenvolve ao longo das Escrituras e como ele nos aponta para a esperança que nós temos em Cristo, como Cristo ele é a resposta para o sofrimento que nós encontramos no mundo caído. E para começar, né, quando a gente fala sobre sofrimento, é óbvio que nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de conversar sobre sofrimento, nós tentamos fugir de situações que nos façam sofrer, mas isso não muda o fato de que o sofrimento ele é real, né? E por não queremos enxergá-lo, nós não aprendemos muitas vezes a lidar com o sofrimento. Todos nós podemos vê-lo no mundo ao nosso redor e no nosso próprio dia a dia. Ainda assim, apesar de ser algo tão real e presente, o sofrimento é algo não natural a nós. Olhar para tanta dor, para fome, pobreza, morte, tudo isso levanta na nossa mente algumas perguntas difíceis de serem respondidas. Por que Deus permite tanto sofrimento? Onde está Deus em meio a tudo isso? Será mesmo que Deus é soberano? E se Deus é soberano, será mesmo que Ele é bom? É possível confiar em um Deus bom e soberano mesmo em meio a tanto sofrimento? E a verdade é que não há respostas simples ou fáceis para essas perguntas, mas a Bíblia sim nos traz respostas, as respostas que nós precisamos para todas essas situações. A palavra de Deus ela nos explica como o sofrimento entrou no mundo, como ele se desenvolve de diversas formas, como o Antigo Testamento nos aponta para esse servo sofredor que providenciaria a resposta para todo o sofrimento, como Cristo de fato cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento e como o sacrifício dele na cruz nos dá uma esperança eterna. Muitas vezes, é verdade também, a maldade e o sofrimento eles estão além da nossa compreensão, né? Deuteronômio 29 fala sobre isso, Isaías 55, 8 e 9 também. Mas nós precisamos entender que Deus ele não faz nada sem um propósito e que Ele vai usar o sofrimento, como Ele fez no passado, para nos mostrar a sua glória e para nos conformar à imagem de Cristo. Então, o que nós vemos desde o começo é que Deus ele criou um mundo perfeito. Gênesis fala sobre isso. Deus criou todas as coisas sem pecado, sem sofrimento, sem morte. Ele criou tudo e tudo era muito bom. Gênesis 1:31 fala sobre isso. Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Por mais que afirmar que Deus criou o mundo perfeito seja por vezes algo meio óbvio, né? Afirmar isso é essencial para nós lidarmos de forma correta com o sofrimento também. A criação de Deus é um reflexo do seu caráter. E além disso, afirmar que Deus criou todas as coisas significa também afirmar que Ele controla todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Isaías 44 fala sobre isso. Ninguém é capaz de agir fora do controle e da vontade soberana de Deus. E aí combinar essas afirmações, né? Deus é bom e tudo que Ele criou é bom, né? E que Deus é soberano, parece uma tarefa de certa forma impossível quando nós falamos sobre sofrimento, né? A gente vê muitas vezes esse questionamento, ou Deus é bom ou Ele é soberano, mas as duas coisas às vezes parecem não se encaixar. Agora, embora acreditar em um Deus diferente, seja Ele um Deus bom e não soberano, ou um Deus soberano, mas que não é bom, embora acreditar nisso possa parecer mais fácil, esse tipo de Deus, que não é as duas coisas, que não é tanto bom quanto soberano, Ele é incapaz de nos ajudar em meio ao sofrimento. Por outro lado, confiar em um Deus onipotente, bom e eterno pode levantar algumas perguntas complicadas para responder, mas é o único lugar onde nós encontraremos ajuda, alívio e esperança eterna. Então, nós afirmamos sim, nós cremos em um Deus bom e soberano, que criou tudo de forma perfeita e boa e que continua controlando todas as coisas de acordo com o seu soberano propósito. Agora, mesmo vivendo em um mundo perfeito, Adão e Eva decidiram se rebelar contra Deus. Eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com a desobediência, o pecado entrou no mundo e com o pecado, o sofrimento. Todo pecado ele é cometido contra Deus, o Deus santo e justo, que não pode tolerar o pecado e precisa punir o pecador. E com isso, Deus disse a Adão e Eva, e consequentemente a toda a humanidade, todos nós que nascemos de Adão, que nós sofreríamos com os nossos pecados, com o pecado inclusive dos outros cometidos contra nós,
e também com o mundo caído, que traria consequências naturais do pecado. O mundo havia sido amaldiçoado por causa do pecado. E a gente vê também em Gênesis capítulo 3 que Adão e mesmo Eva, eles eram incapazes de solucionar esse problema que eles mesmos haviam criado. E aí, diante disso, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, antes mesmo de amaldiçoar o homem, amaldiçoar as coisas que ele havia criado, ele começa a demonstrar o seu plano maravilhoso de redenção ao prometer que ele traria um descendente da mulher para destruir o pecado e a morte. Essa promessa ela já começa a nos mostrar um padrão. Todo sofrimento ele é difícil, mas todo sofrimento ele tem o propósito de revelar Cristo e o plano maravilhoso da redenção de Deus em nosso favor. E aí, depois de Adão, o que nós vemos é que o homem começa a se aprofundar cada vez mais no pecado. Em Gênesis 4, nós temos o relato de Caim e Abel. Em Gênesis 5, a gente vê isso cada vez caminhando pior. E aí, em Gênesis 6, a gente vê uma humanidade completamente longe de Deus. Gênesis 6, versículo 5 e versículo 13 diz o seguinte: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. E aí o único homem que encontrou favor diante de Deus foi Noé. Então Deus o chama e lhe dá a tarefa de construir a arca para salvar sua família e os animais, porque ele ia de fato destruir tudo aquilo que havia sido feito, todas as outras pessoas que não encontravam favor diante dele. E aí, com exceção de Noé, da sua família e dos animais que estavam dentro da arca, todo o resto morreu. Por 150 dias as águas do dilúvio cobriram a terra. E o dilúvio foi, de fato, a maior catástrofe natural que já ocorreu. E o que o texto bíblico nos mostra é que Deus controlou cada aspecto disso, de acordo com seus propósitos. Então, furacões, terremotos, maremotos e muitas outras formas de catástrofes naturais são lembretes de como o pecado afeta, inclusive, a natureza. E, ao mesmo tempo, essas catástrofes elas devem nos lembrar que, assim como no dilúvio, Deus está e sempre estará no controle. Ele comanda a natureza, nós vemos isso em Jó 37, em Amós capítulo 4, Marcos, quando nós vemos o relato de Deus acalmando a tempestade, Marcos capítulo 4, e nós vemos que Deus usa a natureza de acordo com a sua vontade, sempre com o propósito de revelar-se e conformar os seus filhos à imagem de Cristo. E aí ainda em Gênesis nós temos, por exemplo, o relato de José, nos capítulos 37 a 50, é a maior história narrada no livro de Gênesis. Agora, não é uma história sobre José, é uma história que revela a soberania de Deus e como ele usa reis, como ele usa tudo ao nosso redor para proteger o seu povo e para cumprir o seu propósito. O relato começa com José, um irmão mais novo ali um tanto inconveniente, sendo vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. E aí no capítulo 39 nós vemos que, porque Deus estava com José, tudo que ele fazia prosperava, ele era um homem bem sucedido. E ao mesmo tempo a gente vê que esse sucesso de José ele não tinha como objetivo valorizar o próprio José, mas preservar o seu povo. Essa é a conclusão que nós vemos no capítulo 50. Em meio a todo o sofrimento que José passou, as prisões e a todas as lutas que ele teve, José aprendeu uma grande lição, e a gente vê isso resumido em um versículo, Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, José falando com os irmãos dele, mas Deus planejou tudo para o bem. Ele me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então José entendeu que Deus sabia o que era melhor para o seu povo, melhor do que eles próprios, e que Deus faria qualquer coisa para alcançar os seus propósitos. José, então, ele decide confiar em Deus, apesar das suas circunstâncias. Mesmo quando tudo parecia não dar certo, mesmo quando aparentemente não havia esperança, José confia no Senhor. Então, a história de José nos mostra que mesmo que a providência de Deus leve mais tempo para acontecer do que nós gostaríamos, nada justifica buscar um escape a qualquer custo. Os caminhos de Deus são maiores, melhores e muito mais confiáveis do que os nossos. Nós não precisamos de nada além de Deus, e José entendeu isso e nos ensina isso. E aí, em seguida nós temos o livro de Êxodo, que também fala muito sobre o sofrimento do povo de Israel. É uma história impressionante. O povo sofria com a opressão do Egito que os escravizava,
E em meio a um cenário escuro, Deus decide libertar o seu povo através de Moisés. E não somente libertá-los, mas fazer com que eles saíssem ricos do Egito. Mais uma vez a gente vê a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a natureza lá nas pragas, sobre a natureza também, né, abrindo o mar vermelho e destruindo os egípcios, deixando que o povo saísse ileso. E a gente vê, né, até Deus comandando a vida dos egípcios, eles deram as riquezas dele para que o povo de Israel não saísse pobre do Egito, para que eles tivessem recursos, inclusive para construir o tabernáculo depois. Então, tanto a história de José quanto a história do Êxodo respondem à pergunta: será que Deus é soberano sobre as atitudes das pessoas ao nosso redor? Com um tremendo sim. Deus é sim soberano sobre as atitudes das pessoas ao nosso redor. Nós não somos, mas Deus é. O teólogo Don Carson, ele traz uma reflexão muito interessante, né, sobre isso. Ele diz: se Deus não é soberano sobre as decisões e ações das outras pessoas quando elas nos afligem, então há uma enorme área em nossas vidas em que não podemos confiar em Deus. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as pessoas ao nosso redor, e inclusive sobre as pessoas mais poderosas que existem. Então nós podemos confiar em Deus mesmo quando pessoas ao nosso redor agem contra nós. Nós temos também no Antigo Testamento a história de Davi, por exemplo, né? Um homem segundo o coração de Deus. Ele amou a Deus, ele liderou o povo de Deus por 40 anos gloriosos ali da história de Israel. Ele lutou contra Golias quando ninguém mais tinha coragem de fazer isso. Mas isso tudo não foi suficiente para que ele tivesse uma vida livre de sofrimento. Ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido pelo seu próprio filho. E apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele também tinha os seus próprios pecados. E ele sofreu pelo seu próprio pecado. Nós vemos, né, entre ali o adultério, né, com Batseba e a ordem para matar Urias e o confronto, né, que Natã faz a Davi. Aproximadamente 1 ano se passou em que Davi não confessou o seu pecado. E aí no Salmo 32 nós vemos como ele sofria por causa do seu próprio pecado. Salmo 32, versículos 3 e 4 diz o seguinte: enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. A palavra de Deus nos mostra que Davi não era perfeito. No entanto, embora ele não fosse perfeito, Deus o usou para mostrar como nós devemos lamentar. Davi nos mostra que nós podemos sofrer de uma maneira sincera, colocando as nossas aflições diante de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados mais profundos e obscuros, e louvando a Deus mesmo antes de saber qual será a resposta para as nossas orações. Ele sabia que Deus era o seu maior tesouro, muito mais do que as riquezas e o poder que ele tinha como rei de Israel. A gente vê também o relato de Abacuque, né, confuso porque Deus estava usando um povo perverso para disciplinar o povo de Israel, que era o próprio povo de Deus. Mas aí ele entende, Deus mostra para ele que a resposta para o sofrimento não é necessariamente uma mudança nas circunstâncias, mas é entender que nós vivemos pela fé. E aí a oração final de Abacuque, né, um dos mais belos reconhecimentos da soberania de Deus. Ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. E nós temos também os livros de sabedoria que caminham juntos e nos ensinam uma visão completa do que é o sofrimento. O livro de Jó, ele fala sobre o sofrimento inocente, que pelo menos nesse mundo caído nós enfrentaremos mistérios sobre o sofrimento. E a conclusão que Jó chega é que tudo que nós temos em Cristo, principalmente o próprio Cristo, é suficiente para nos levar à obediência e à gratidão em todos os momentos. Ele conclui o livro falando: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó entendeu que Deus era tudo o que ele precisava, que o sofrimento dele produziu fé e confiança no único Deus, que se importa com seus filhos e cuida deles. O livro de Eclesiastes, ele ensina, entre outras coisas, sobre também um sofrimento injusto e merecido e aparentemente inexplicável. O autor ele reconhece que no mundo caído que nós vivemos, a vida nem sempre caminha como ela deveria. O livro de Provérbios vai nos ensinar que as nossas ações elas podem impedir o sofrimento. Ele nos mostra com muitos exemplos que as nossas ações têm consequências.
E que por isso nós devemos ser prudentes e assumir a nossa responsabilidade pelas nossas decisões. Então, uma vida obediente ela pode sim nos privar de muito sofrimento, ainda que nós nunca consigamos garantir o resultado daquilo que nós fazemos. Então, os livros de sabedoria eles caminham juntos, eles devem ser lidos como um conceito unificado, né? Se a gente olha apenas para Provérbios, a gente pode obedecer a Deus ansiosos para que Ele nos livre de qualquer tipo de sofrimento. Se nós lemos apenas Jó e Eclesiastes, talvez a gente viva a vida de qualquer jeito, achando que o sofrimento não tem jeito mesmo e que não vale nada viver de uma forma que agrade a Deus. Mas Deus quer que nós busquemos a sabedoria e vivamos corretamente. Mas Ele também quer que nós saibamos que nós não estamos no controle dos resultados específicos das nossas ações. Deus é quem está no controle e por isso nós devemos confiar nele e continuar andando de acordo com o seu caminho. E aí ainda no Antigo Testamento, antes de chegar para o Novo Testamento, né, a gente vê em Isaías 53 o clímax do sofrimento. O relato ali do servo sofredor. Por mais que nós passemos por dificuldades, nada se compara ao que Cristo iria passar e passou por nós. E a gente vê também que a nossa maior necessidade não é a liberdade da adversidade, mas a libertação do pecado, do seu poder e das suas consequências. Quando Cristo morreu na cruz, quando Ele foi se sacrificar na cruz, Ele não disse que nós não teríamos dificuldades aqui. Ele disse que estava consumado, que o pecado não tinha mais poder sobre nós, que nos entregamos a Ele em fé e arrependimento. E Ele prometia sim uma libertação completa do pecado, dos efeitos do pecado na nossa eternidade, que está garantida por Ele, mas não no aqui e agora necessariamente. Então, nós vemos que Deus ele nos ama tanto que Ele planejou enviar o seu único e perfeito Filho para morrer no nosso lugar, permitindo que todos os que creem nele não sofram a morte eterna, mas tenham a vida eterna e alegria na presença de Deus. E aí, de forma coerente com o restante das Escrituras, as promessas não são sobre libertação física ou algo terreno, mas sobre a libertação eterna que nós encontramos em Cristo, que muitas vezes pode não ser a resposta que nós esperávamos, mas é a resposta que nós precisamos. E aí, indo para o Novo Testamento, a gente vê que o sofrimento ele não é real apenas para indivíduos, mas para comunidades. O povo de Israel sofria no Antigo Testamento, o povo de Deus sofria. O Novo Testamento mostra a igreja sendo perseguida de diversas formas e nós, como igreja, sofremos hoje também. João, nas suas cartas às igrejas de Éfeso e Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, ele reconhece o sofrimento daquelas igrejas e os encoraja a permanecer fortes e fiéis. Então Deus quer usar os nossos tempos de adversidade, inclusive como comunidade, para aprofundar não só o nosso relacionamento com Ele próprio, com Deus, mas também com outros membros do corpo de Cristo. Nós não sofremos sozinhos. Nós não precisamos passar pelas coisas, pelas adversidades sozinhos. Deus nos deu um corpo e Ele quer que nós busquemos esse corpo para nos fortalecer e para caminhar juntos, nutrindo a unidade da igreja ao criar um senso de compartilhar juntos a vida que nós temos em Cristo. E no Novo Testamento nós vemos também o apóstolo Paulo, um exemplo de sofrimento, alguém que sofria por fazer a obra de Cristo. Ele passou por diversas situações, a gente vê em 2 Coríntios um relato de várias coisas que ele passou, naufrágios, prisões e etc. E além de todas essas situações, ele fala também sobre o espinho da carne que ele tinha. Mas esses relatos eles não são feitos num contexto de ingratidão ou murmuração, mas de reconhecimento que a nossa fraqueza é o que revela de forma ainda mais clara o poder de Deus. E ele fala sobre isso em 2 Coríntios 12, 8 a 10. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É muito fácil e natural para nós focarmos em nós mesmos quando nós sofremos, deixando Deus de lado, tirando Deus do foco. O problema é não percebemos que fazer isso é o início de uma dor ainda maior. Nós estamos nos afastando do próprio Deus, que é o único que pode nos confortar e dar esperança em meio a essas situações. Paulo nos ensina então que Deus sempre está próximo e que em meio ao sofrimento nós não devemos fugir dele, mas buscá-lo e manter ele no centro. E aí finalmente, o clímax de tudo isso é a cruz do Calvário.
Muito mais intensa aí do que a experiência de Davi no Salmo 22 foi a experiência de Cristo na cruz. Muito mais do que Jó, Cristo sofreu injustamente, de forma inocente, muito além do que qualquer sofrimento que nós possamos imaginar. E muito mais injusto do que normalmente nós sentimos quando algo é feito contra nós, foi o que Cristo passou a morrer na cruz. Quando ele orou no Monte das Oliveiras, ele estava profundamente triste e ele orava com tanto fervor e angústia que seu suor caía na terra como gotas de sangue, Lucas 22:44 diz. Na cruz, Cristo sofreu mais do que qualquer outra pessoa e ele foi o único que não merecia aquele sofrimento. Ele era perfeito, puro, irrepreensível e ainda assim ele escolheu tomar o nosso lugar e morrer na cruz por nós, a fim de nos dar a vida através da sua ressurreição. Jesus sofreu a ira de Deus no nosso lugar e foi abandonado pelo Pai para que nós nunca fôssemos abandonados. E nós, pessoas que sofremos, pecadores que sofremos, podemos encontrar esperança somente em um Salvador que sofreu também. E mais do que nos livrar de algo futuro, os sofrimentos de Cristo fazem com que Ele entenda os nossos sofrimentos e fraquezas e se compadeça de nós, oferecendo conforto quando nos encontramos em circunstâncias difíceis. Então, nós encontramos sim consolo em Cristo. E algo importante é entendermos que, assim como todas as outras atitudes de Jesus, a ida dele à cruz deve servir também de exemplo para nós. O apóstolo Pedro enfatiza o propósito redentor dos sofrimentos de Cristo, que não foram um acidente, mas pré-ordenados. Os sofrimentos dele na cruz foram o resultado da sua decisão de levar os pecados da humanidade e são um exemplo para nós crentes. Se a cruz então nos apresenta Jesus como um exemplo também, a conclusão é inevitável. Nós também devemos esperar sofrer, assim como o nosso Salvador sofreu. O sofrimento de Cristo nos mostra como sofrer. Ele confiava no Pai em todos os momentos. Ele não reclamou, ele não fugiu do sofrimento. Mas em meio ao sofrimento, ele buscou a Deus. Ele foi para a cruz porque ele sabia que era a vontade do Pai. Ele estava disposto a sofrer para obedecer ao Pai. Ele foi até o fim para cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. É verdade que nós não precisamos morrer na cruz literalmente, mas Deus nos chama a morrermos para os nossos pecados a cada dia, a fim de viver para os propósitos e para a glória dele. Na cruz, então, a justiça e o amor de Deus se encontram, a justiça de Cristo pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo revela a glória da graça de Deus para a salvação dos pecadores. E porque Cristo ressuscitou e venceu a morte, já não há mais morte eterna e condenação para aqueles que estão em Cristo. A cruz nos mostra a solução para o nosso real problema. E esse problema não é nenhum tipo de sofrimento terreno. A cruz do Calvário revela a graça de Deus ao salvar o homem pecador através do sangue do seu Filho, que venceu a morte para nos dar a vida eterna. Então o que nós vemos é que Deus ele tinha um plano radical. E a cruz era o início de uma nova etapa nesse plano de redenção. O Filho de Deus se entregou para derrotar o mal, o sofrimento e a morte. E por mais que nós tenhamos que lidar com tanto sofrimento, o plano está em andamento e a nossa esperança não deve ser colocada no aqui e agora, mas no momento em que Cristo voltará para consumar o plano de Deus. A gente vê isso claramente, essa esperança muito forte em Apocalipse capítulo 21. Versículos 1 a 4 dizem o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Pessoal, nós temos uma confiança e uma esperança eterna em Cristo. O sofrimento ele tem data para acabar para nós. Confiar em Deus não deve ser simplesmente uma questão de sentimentos. Eles nos enganam, mas de fé e vontade. Dificilmente nós sentiremos o desejo de confiar em Deus quando a adversidade nos ataca. Mas nós podemos escolher fazer isso, mesmo quando nós não sentimos isso. Para que esse ato de fé, então, se sustente quando os nossos sentimentos dizem o contrário. Ele deve ser baseado em algo verdadeiro. E se a única verdade imutável que nós temos é a palavra de Deus, então é nela que nós encontraremos as respostas e a esperança que nós precisamos.
Não porque ela nos vai trazer fórmulas mágicas para lidar com o sofrimento, mas porque ela nos revela Cristo, o nosso Salvador. Então, 4 pensamentos essenciais de tudo que nós conversamos aqui. Primeiro, Deus é soberano e bom. Não duvide disso. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, não duvide disso. Deus é soberano e bom. Segundo, Deus não faz nada sem os propósitos de glorificar a si mesmo e a santificar o seu povo. Deus sempre tem esse propósito, glorificar a si mesmo e santificar o seu povo. Terceiro, o nosso sofrimento deve ser um lembrete de que o nosso maior problema é o pecado. E por causa disso, nós não precisamos de alívio, nós precisamos de um Redentor. E em quarto lugar, em Cristo nós temos redenção, perdão, alegria eterna e vida eterna. Dizer que nós enfrentaremos dificuldades, que nós lidaremos com o sofrimento, não é dizer que Deus não se importa conosco. Ele não se deleita nas nossas adversidades, Ele não sente prazer nisso, mas Ele não nos poupará daquilo que nós precisamos para crescer à semelhança de Cristo. Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. Essa frase foi dita por uma mulher que teve um acidente e ficou tetraplégica, Joni Eareckson Tada. Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. O sofrimento é parte do plano de Deus para moldar em nós o caráter de Cristo. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo, acreditando que Ele tem o melhor para nós e tendo em mente que o melhor dele sempre é o melhor para nós. Porque Deus tem um plano para nós e porque ninguém pode frustrar esse plano, nós podemos ter esperança e coragem. Nós podemos confiar em Deus mesmo quando a vida nos machuca, mesmo quando as coisas estão difíceis. Essa é a esperança incomparável que Cristo nos oferece. Não é um mero alívio, é uma restauração. Não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Então a Bíblia nos mostra que Deus criou tudo perfeito, que o pecado distorce todas as coisas e que o sofrimento é uma consequência do nosso pecado. Nós vemos exemplos disso ao longo da Bíblia. Mas Cristo ele veio para nos livrar da escravidão do pecado e nos dar a esperança de que o sofrimento tem data de validade. E que o fim do sofrimento não é necessariamente uma mudança nas circunstâncias, mas é estar em comunhão perfeita com o nosso Salvador, que nos redime, que nos perdoa e que nos dá uma vida eterna na presença dele. Não apenas para essa vida, mas para toda a eternidade. É isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos. E de novo, não é um mero alívio, é uma restauração completa. Uma liberdade completa dos efeitos do pecado, da presença do pecado. É isso que nós esperamos. O sofrimento tem sim data de validade. Cristo é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Nós podemos sim confiar em Deus, mesmo quando a vida nos machuca.